Momento Viva. Momento Viva, en donde viene una recomendación. Vamos a conocer a alguien, a un artista muy especial. ¿Sabés a quién, ¿A Lucas? quién? A Daniel Figueiredo. ¿Sabés quién es Daniel Figueiredo? Es un gran músico y compositor que estuvo con Belén Aramburu. Así es, estuvimos charlando junto a él y vamos a estar compartiendo porque él ha sido músico y sonista de muchísimas novelas, más de 10, realmente increíble, y queríamos conocer su historia. Tal cual, tal cual. Hizo la música de Moisés y sus 10 mandamientos y también de Jesús, y nominado a los Latin Grammy 2020 por Mejor Álbum Instrumental. Así que una pinturita, ¿Vamos Lucas. a verlo? ¿Lo vemos? Dale. Nos encontramos con Daniel Figueiredo. Él es de Brasil, pero actualmente vive en Los Ángeles. Él es compositor de bandas sonoras de más de 10 novelas y también miniseries, películas, grandes éxitos, no solo en la televisión brasilera, sino a nivel mundial. Daniel, muchas gracias por esta entrevista, por este espacio. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Quería entrar en lo que es componer para una novela bíblica. Tú compusiste para la primer novela bíblica a nivel mundial, producida por La Record en Brasil, que fue la de Moisés. Un éxito no solamente en Brasil, aquí en Argentina también y en varios países. Cuando te llegó la propuesta, ¿cómo la recibiste? ¿Cuál fue el desafío? Foi muito bom porque, obviamente, né, foi uma felicidade, uma coisa histórica. A gente gosta de tentar fazer parte da história, né? Isso é muito prazeroso assim para os profissionais, você ter uma marca disso. E eu sou movido a desafio, então quanto maior o desafio, mais você fica com aquela adrenalina tentando fazer, e quando você consegue é uma felicidade enorme. O que foi muito bom é que a gente tinha feito com a mesma equipe José do Egito, a série José do Egito. La série José do Egito. Eu acho, sempre falo isso, que foi muito importante termos feito José do Egito antes e com a mesma equipe, porque quando foi 10 Mandamentos, se a gente não tivesse uma preparação, um test drive antes de José do Egito, assim, porque a gente foi à exaustão. A minha esposa me pegou algumas vezes dormindo na cadeira do estúdio. Ela chegava no estúdio e estava dormindo, porque eu chegava num ponto que eu já não sabia mais o que eu estava fazendo. Ela falou, não, peraí, eu tenho que parar, eu tenho que escutar, aí escutar do início a música, e quando eu colocava o fone, o sono era tanto que eu dormia na cadeira. Então mas seria pior se eu não tivesse tido a experiência de José do Egito. Aí seria, eu acho que talvez eu teria ido para o hospital, várias pessoas da equipe teriam ido, porque era tudo muito novo, tudo muito grandioso, tudo... Un gran desafío que después fue llevado de una serie, José de Egipto, a Moisés, una novela, y después el mismo éxito, uno de los éxitos, Giga, no sé cómo se dice en portugués, Giga, también fue llevado a la película del obispo Macedo, de la biografía Nada que Perder. O sea, empezamos en la serie, seguimos en una novela y después a una película con un éxito también a nivel mundial. Mas esse filme do Bispo, eu não fiz a música, é outra pessoa. Tem música minha, uma música dos 10 Mandamentos que foi utilizada. Que se chama Giga, ou Giga. Essa. E que foi muito legal, o filme realmente deu mais uma empurrada na música, a música é uma das mais ouvidas. Sim. Fora, né? E hoje em dia é muito interessante você ver o mapa mundi, onde a sua música é executada. E até um amigo meu fez uma comparação muito engraçada, porque hoje a gente vê muita coisa de vírus, né, pelo mundo, quanto que está o vírus no mundo, o mapa mundi. Aí, quando eu postei uma coisa de onde as minhas músicas estão tocando no mundo, ele falou, cara, você está contaminando o mundo inteiro com a sua música. Eu achei muito engraçado isso. Y también, sabes, Daniel, que hace unos días atrás, aquí terminó de pasarse la novela Jesús con éxito número 1 en rating, todos los capítulos, con un éxito increíble, que también has hecho parte de algunas músicas de una novela muy importante, porque si hablamos
de biografías o de contar la historia de Jesús, me imagino que para ti también es como un peso, ¿no? Porque tiene que transmitir eso. Eu acho que só não é tão forte, assim, só não me dá um congelamento de emoção, assim, aquela coisa de medo, porque tudo para mim é importante. Então, qualquer coisa que eu faço, um curta-metragem de um amigo, já é muito importante. Então, assim, na escala de importância, já não tem muito para onde ir. Porque Tudo é importante. Então, isso me dá uma tranquilidade, eu acho, de não ficar petrificado com uma encomenda tipo essa, uma primeira novela sobre Jesus. É isso, entendeu? Na teoria, eu sei o quanto que isso é pesado. Mas como preocupar e ter esse cuidado já é comum para mim com qualquer coisa, não tem mais onde eu ficar preocupado, tem pouco. Isso eu acho que é muito bom, né? Isso é o que me mantém são e não fico apavorado, caramba. Isso é muito comum, né? Em qualquer artista, você tá para fazer um show no Rock in Rio, você tá fazendo uma encomenda, se você não tem essa preparação, tem muitas pessoas que ficam bloqueados, não conseguem compor, né? Porque a cabeça fica com preocupação demais. Com Leo salió un gran artista que ya estaba y que ahora están nominados para los Grammys y justamente lo que se destaca es eso, que es solo un instrumento maravilloso y bueno, me imagino la sorpresa. Isso é muito comum, os artistas não enxergarem por causa da humildade. Ah, cara, eu não sou assim, não. Eu toco violão, deve ser só essas 20 pessoas que gostam. Então ele eu bato o martelo, eu sempre falo isso com ele, Léo, explora mais, cara, o seu violão é uma coisa diferente. E para mim foi também, como é uma coisa assim, que eu fico falando às vezes coisas sozinho, o que eu falo, essas coisas me incomodam, para mim a coisa está em desequilíbrio, né? Se eu vejo uma coisa de muito valor que está jogada no canto, eu quero que aquilo seja corrigido. Então essa nomeação, nesta categoria de música instrumental, que é uma categoria, uma das mais concorridas, tem discos ali feitos, você pega assim, a equipe toda é muito alto nível, 5 estrelas, músicos formados em tudo quanto é faculdade, que já tocou com o mundo inteiro, e discos às vezes que demoram 5 anos para ser feitos. Aí você vai concorrer com um disco de um cara tocando violão. Meu Deus, e quando é feito para novela, né? Então, mas eu achei isso muito legal, inclusive eu acredito que isso seja mais uma valorização para mim, que já estava em altíssimo nível o Latin Grammy, para você entender o nível de sensibilidade das pessoas que votam. Porque só pode ter membros votantes, que é outra coisa também, não é voto popular. Não, então são pessoas que entendem muito de música, que trabalham, mas essas músicas não perderam o coração. Porque esse disco é só coração, ele não tem técnica, ele não tem mirabolâncias. Então isso para mim foi muito legal e como eu estava meio que quase sozinho, gente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quando chegou a nomeação do Grammy, me deu aquela satisfação. Gente, eu não estava maluco, tá vendo? Eu tava... Qué bueno, espectacular. Y aparte lo que él va contando a lo largo de la nota, la importancia de la música. Viste que uno a veces ve una película, una serie, una novela y no toma dimensión de la importancia del trabajo que hay en la música. Y también esto de que habla de que los mismos artistas, actores y actrices valoran también muchísimo su trabajo, así que está bárbaro. Y esta categoría es muy competitiva, dice, músicos con mucho estudio, con mucho trabajo, con lo cual lo pone en un level muy alto. Sí, sin dudas. Un gran sonidista, artista, musicalizador y es un placer que esté junto a nosotros y por eso te vamos a mostrar una partecita más. Vamos ¿te parece? A ver un ratito más de la entrevista. Dale, mirá. Daniel, bueno, contanos lo que se puede contar de proyectos 2021, 2021, qué se está viniendo por ahí. Algún adelanto tenemos en cuanto a la novela de la Record, que es Génesis. Eso seguramente ya dentro de poco va a comenzar también a seguirse filmando.
A Gênesis já voltou agora com as gravações e não sei a data de estreia. A data de estreia de novela é sempre uma hipótese, assim, né? Porque é muito estresse, é muita coisa dá errado. A novela é muito curioso, assim, né? O mecanismo da novela é muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi a quantidade de pessoas, a quantidade de especialidades que você tem ali dentro, e aquele mundo todo girando, e é muito interessante, eu acho muito legal e me dá muito orgulho de fazer parte. Algumas pessoas me dizem até, cara, mas você vai ficar fazendo novela o resto da vida? Eu falei, cara, eu me sinto já à parte, já é uma coisa natural, assim, entendeu? Tudo bem, eu faço um filme aqui, outro ali, uma coisa, mas novela, para mim, realmente parece que é uma coisa que juntou, e eu acho que parte disso é o respeito por eu conseguir fazer parte de uma engrenagem tão complexa durante tantos anos. Então, isso é meio que, assim, para mim é meio um milagre, assim, cara, eu consegui isso aqui, entrar nessa ferramenta, e ser uma pecinha ali e ajudar a coisa a funcionar. Para mim, isso é eu fico deslumbrado con eso hasta hoy. Y porque, Daniel, lo que tienen las novelas de la Red Record es que las novelas bíblicas hablan de hechos puntuales que no pueden salirse de lo que son, porque siempre la Record lleva a que sean lo más reales posibles. Vemos la vestimenta, la escenografía, realmente son superproducciones realizadas en Marruecos, en Egipto, en muchos países. Entonces, claro, ahí entra tu responsabilidad de que todo se engrane y haga parte. E essa coisa de fazer novela bíblica, as pessoas às vezes não têm, né? Obviamente não tem essa noção. Mas a novela bíblica é como se fosse uma série esticada. Porque novela normal, o trabalho de um produtor musical numa novela normal é totalmente muito menor do que numa novela bíblica. Muito menor. Você supervisiona mais, você faz mais arranjos de composições de outras pessoas, que tem os temas cantados. E na novela bíblica é quase um filme por dia, quase, é 40 minutos, né? Vamos supor, um filme a cada 2 dias. Eu não componho para cada cena, mas geralmente 90 é maior. Mas eu tenho, por incrível que pareça, mais prazer em fazer novela bíblica, que na teoria seria um masoquismo. Pero es un placer ver el trabajo completo ahí. Porque na novela normal você não tem muito controle do conceito. São muitas variáveis, então você tem que ter um pagode, um jazz, um heavy metal, e um personagem é uma coisa. E é difícil demais você conseguir dar um conceito artístico, uma assinatura. Mas, novamente, é o desafio é a coisa que mais me move, né? Então, isso é muito interessante. Daniel, nos estamos quedando sin tiempo porque así es la televisión, pero desde ya muchísimas gracias. El mayor de los éxitos para los Grammy y para todo lo que viene por delante. Muito obrigado, adoro a Argentina. Eu fiquei adiando visitar a Argentina, esperando o melhor momento, e hoje eu me arrependo, deveria ter ido, mas como eu falei, eu não gosto de sair de casa. Então, assim, para mim, qualquer viagem, para mim ir ali no quarteirão ao lado já é uma viagem. Então, mas hoje que eu estou distante, né? Hoje que eu estou distante, falei, cara, a Argentina estava logo ali, eu fiquei adiando. E agora não probaste alfajores, dulce de leche. Cuando vengas, estás más que invitado también aquí a los estudios de Unife. E aqui em Los Angeles, eu costumo frequentar o restaurante Buenos Aires. Bueno. Então eu tenho um gostinho. Un poquito. Muchas gracias. Yo sé que solo sabes decir muchas gracias en español. Y no falado, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Daniel. Chao, muito obrigado. Qué bueno, Qué buena Obvio onda. que está más que invitado acá a Buenos Aires.
Le compramos un alfajor si viene, ¿no? Sí. O más, ¿no? Todos los que quiera. Re bien, bueno, muchísimo nivel, ¿eh? Sí. Qué nota. Felicitaciones también a Belén Aramburu, que tuvo la posibilidad de a hablar. toda la producción de Unife. Sí, Enorme claro. nota. Si la quieren ver en un ratito las van a Va a poder estar en las redes de repetir Unife. por las redes sociales.